noite. Ela estava na condução ali, eu já estava de olhinho fechado ali, relaxando, já no embalo aqui, mais um pouquinho cochilava, né? Bom, primeiro, queria dar as nossas boas-vindas a todos vocês e parabenizá-los pela escolha, né? Por terem escolhido estarem aqui. Estamos sextou, a gente está aqui em plena sexta-feira e nós escolhemos o que é melhor, né? Que é sabermos sobre o que somos, né? De onde viemos, para onde vamos. Então, saber sobre nós. Então, vocês fizeram a melhor escolha. Bom, eu sou o Luiz Carlos e vou estar algumas vezes com vocês aqui durante o curso. Essa nossa primeira aula, a que fala do que é o Espiritismo, é uma aula que tem um contexto, de certa forma, histórico, né? A gente vai falar de que época que o Espiritismo foi formado, como ele foi codificado, o que ocorria naquela época, onde isso aconteceu, por que chegou no Brasil, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso, e eu queria que vocês participassem, portanto, eu gostaria de fazer alguns combinados, né? Por exemplo, vocês podem perguntar na hora que quiserem, não interrompe, só precisa levantar o braço para que um dos monitores possam chegar até vocês e para que todos participem ouvindo a pergunta e aí ouvindo também a resposta. Essa aula ela é gravada e depois de um período que depois o Rodrigo diz para a gente aí qual é o tempo, que tem um certo delay, ela é transmitida através dos canais do YouTube, né, do Lar Harmonia. Então, fica se não esperar chegar o microfone, aí fica gravada a resposta e fica sem a pergunta. Bom, então esse é o nosso primeiro combinado. O segundo combinado, eu queria ver o seguinte: a gente está falando de uma jornada que está composta por 10 ciclos de estudos, né? Onde a gente vai começar agora o ciclo 1, o primeiro ciclo dessa jornada. E o ciclo 1 também é chamado de curso básico de Espiritismo. Isso porque ele vai trazer as informações básicas, né? A gente vai quase que varrer o fundo do poço para que, a partir daqui, a gente possa estar todo mundo nivelado, todo mundo com a mesma base de conhecimento. Isso porque a próxima pergunta que eu vou fazer agora é o seguinte: quantos de vocês aqui estão chegando aqui pela primeira vez, nunca estudaram o Espiritismo, ouviram falar e, de repente, por alguma coisa acharam legal, interessante? Deixa eu ir lá ver o que é. Quantos estão chegando pela primeira vez? Uma, duas, só? 2 pessoas? Que coisa boa! Então, eu subentendo, né, que todos os outros já têm uma experiência com o Espiritismo. Bom, certamente, algumas das coisas que falaremos aqui, vocês, puxa, mas a gente pode falar mais sobre isso, aquilo e tal. Perfeito, poderemos, de fato. Aqui é o curso básico, então a gente vai falar das coisas básicas. Mas nós teremos, além dessa aula aqui, mais 19 aulas que vão dar um determinado aprofundamento no tema, e depois a gente vai ter mais 9 ciclos que vão. Então, conclui a ULI com 5 anos de estudo. Aí, opa, agora já dá para a gente saber alguma coisa, né? Mas eu vou parafrasear o nosso diretor Adenauer, que ele diz assim, quando chegamos lá na formatura, depois do ciclo 10, ele diz assim: sejam bem-vindos à ignorância, porque, ledo engano, pensarmos que já sabemos todos. A gente continua aluno e a gente continua aprendendo, porque o próprio Kardec falou que a obra não está pronta e que ela vai se atualizar de acordo com o avanço da humanidade. Então, conforme nós vamos avançando no nosso desenvolvimento, na clareza do entendimento que a gente vai tendo também sobre as coisas, aí a doutrina vai avançando junto. Então, dito isso, eu vou pedir para que a gente tenha um olhar sobre esse curso de certa forma, de desconstruir aquelas ideias que a gente já tem, porque uma vez que já conhecemos a doutrina, já estudamos, já vimos lá os livros básicos, né, aqueles autores, então vamos ter um olhar de
reconstruir esse conhecimento, de contextualização, de atualização dos fatos, né? Não vamos ficar na letra, né? Vamos ficar na vivência, no sentido da atualização dos fatos. Combinado? Combinei muita coisa, né? Mas é importante para a gente começar. Então, vamos lá. Como falado, o nosso tema, né, é o que é o Espiritismo, e temos alguns objetivos. O nosso objetivo principal, já foi o que eu já dei mais ou menos a dica, que é apresentar uma visão geral e sintética do que é o Espiritismo. Agora, para que a gente chegue a essa conclusão final, a gente vai passar por alguns objetivos específicos. Primeiro, situar historicamente a época em que se deu o surgimento do Espiritismo, né? Então, a gente sabe, foi lá na França, mas o que acontecia naquele momento? Tinha alguns movimentos que ocorriam, movimentos filosóficos até, e que, de certa forma, a gente vai ver, de certa forma, corria na direção contrária das religiões, né? Havia um movimento que a gente vai falar de John Locke, né, o Iluminismo, que estava exatamente querendo que a gente não acreditasse naquilo que as religiões, né, que a igreja trazia como verdade absoluta. Não, uma divindade disse e a gente tinha que dizer que era isso mesmo. O Iluminismo veio na contramão disso. E aí surge uma doutrina que fala que na base dela tem a ciência, tem a filosofia, mas tem a religião, né? Então, vamos falar sobre esse ponto. Traçar um perfil biográfico de Allan Kardec. Quem é esse cara, né? Kardec. E por que foi Kardec e não foi Bezerra da Silva, né? Pô, que características que esse cara teve para que ele fosse, então, o escolhido, né? Para ser o codificador da doutrina. Esse nome, de onde vem, Allan Kardec, né? Será que esse é o nome dele mesmo? Então, vamos falar sobre isso. Apresentar os livros básicos de Allan Kardec, fazendo uma síntese dos seus conteúdos. A ULI, né, a Universidade Livre do Espírito, é uma universidade que vai estar pautada na base kardeciana. E a base kardeciana está contida no que a gente chama de Pentateuco, que são 5 livros de Kardec, conheceremos eles aqui, que qualquer coisa que você queira saber sobre o Espiritismo está ali, está contido ali, na base. Vão ter depois mais 2 livros, obras póstumas, então vão ter ali alguma outra coisinha, porque Kardec acabou não durando também tanto para continuar, né? Mas tem as revistas das publicações espíritas, enfim, a gente tem uma base kardeciana. Agora, tem as obras complementares, né? Tem muitas obras, André Luiz e muitos autores aí que vêm complementando. Então, a gente vai conhecer. Mas, para quem está disposto a iniciar a estudar sobre o Espiritismo, não pode deixar de conhecer as obras básicas. Então, nosso livro base lá vai ser o Livro dos Espíritos e os outros que compõem esse Pentateuco. Então, explicar de modo lógico e não dogmático os princípios básicos do Espiritismo. Então, como eu falei, né, tem uma ideia filosófica, né, tem a filosofia na base, tem uma ideia religiosa e tem uma ideia científica, né? Afinal, quando Kardec, né, conheceremos esse senhor mais à frente, nos próximos slides, quando ele então codifica, ele utiliza um método científico, né? Afinal, ele era lá um discípulo de Pestalozzi, né? Um cara, um professor, né? Então, falaremos também sobre isso. Mostrar por que o pensamento espírita pode ser encarado sobre os aspectos científicos, filosóficos e religiosos. Então, dentro desse tripé, né, desses 3 pilares, né, tem um porquê de cada uma dessas coisas, né, que é o que compõe. Então, eu sou suspeito para falar, porque eu sou um fã incondicional da ideia kardeciana, né, da filosofia, dessa coisa que transforma as pessoas. E falando em transformação, então, o nosso próximo slide é uma pergunta que eu faço para vocês. Porque, tendo então
uma experiência prévia do Espiritismo, né, já conhecendo ou não, a gente tem uma ideia, né, a gente tem um pensamento sobre o que é o Espiritismo. E então agora eu queria ouvir vocês para saber qual é a ideia de vocês, né? O que vocês pensam, o que é o Espiritismo? Quem me ajuda? Cri, cri, cri. Não, vamos lá, gente. Estamos só nós aqui, entre amigos, vamos bater esse papo, né? Como é o nome do senhor? Livaldo. Eu sei que o senhor está querendo falar. Mediunidade, estou sentindo aqui que o senhor está... Seu Livaldo, é obsessão de microfone, isso acontece às vezes. Mas a gente vai ter uma aula de desobsessão que a gente vai... Não precisa, pode... Todas as suas nuances. Uhum. O aspecto de evolução, aprendizado, né? Tanto do lado espiritual como do lado encarnado também. Muito bom. Então é uma doutrina que trata de espíritos. Muito bom. Quem mais? Aqui. Don't worry, be happy. Certo, desculpa. Eu acredito que o Espiritismo é uma doutrina que traz para nós o reconhecimento de que nós somos espíritos, né? A questão da vida eterna e essa lidar, né? Entender sobre o nosso estado como encarnado e como desencarnado. E a verdade do universo, enfim, tentar se aproximar um pouco mais dos conhecimentos da vida. Muito e o bom. autoconhecimento sobre nós mesmos. E o autoconhecimento, muito bem. O que mais? Será que é só isso? O que vocês acham? Eu entendo, como você falou, que também é uma questão do tripé mesmo, né? De você ser uma ciência que estuda, né? Que não foi falado apenas, né? Foi fatos, né? Que Kardec trouxe para a gente. Então, é uma questão mais científica mesmo, do que somos, para onde vamos, como você mesmo falou, e é uma questão da gente descobrir, né, quem somos na verdade, no mundo da Terra e no mundo dos espíritos. Então, eu acho que o Espiritismo é isso, é uma doutrina que veio traçar para a gente uma diretriz do que a gente tem que ter conhecimento ainda, né, dentro da nossa evolução, do que precisamos fazer para a gente ir para o lugar que necessariamente é o lugar que a gente tem que ser mesmo, que aqui é só uma passagem. Eu entendo assim. Muito bom, legal. Importante, você falou. Desculpa, como é seu nome? Manuele. Manuele, e você não, Don't Worry, Be Happy, não falou seu nome? Lorena. Lorena. Então, perdoe, é porque essa é a forma de eu gravar o nome de vocês, né? Então, todos e todas, né, estão dizendo coisas que têm a ver. Gostei do que você falou agora, porque você colocou uma condição da sua vivência, da sua experiência, né? Olha, para mim é assim. Então, eu gostei disso. Pensando dessa forma, quem mais me fala aqui? Vamos supor que a gente pudesse dar um propósito para nós do Espiritismo. O que vocês acham que seria esse propósito? Vamos falar uma coisa bem prática mesmo. Eu vou parafrasear o Adenauer, né? Quando ele faz essa pergunta, ele diz assim, olha, quando a gente pega uma tesoura, se eu falar para que serve uma tesoura, tá claro, né? Todo mundo vai falar para cortar. Então, se eu perguntasse para vocês, e estou perguntando, para que serve então o Espiritismo, uma vez que a gente já entendeu que é uma doutrina que vai lidar com espíritos encarnados e desencarnados, que ela tem uma questão de fazer, mostrar quem eu sou, para onde eu vou, né? que traz um autoconhecimento, vai me levar, né, a me conhecer melhor, tem tudo isso. Mas e aí um propósito para mim? O que seria? Quem me fala sobre isso? Felicidade plena. Felicidade plena. Seria o propósito. Aliás, Lorena. Evolução. Evolução, dentro da base, né? O que mais? Ali, Maria.
Na verdade, para mim, o propósito do conhecimento do Espiritismo é ajudar o próximo. É dentro dessa evolução eu poder ajudar o outro. Esse é o meu objetivo. Está dentro lá daquele mandamento principal, né, que Jesus falou, né? Qual seria o maior dos mandamentos? Ele, olha, ama teu Deus sobre todas as coisas, mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Claro, o Espiritismo tem esse propósito também, né? Eu acho que o propósito para mim é um direcionamento, como eu acabei de falar. É você saber a direção de como você vai chegar a esta evolução. Entendeu? Eu acho que para mim o Espiritismo é uma porta de entrada mesmo dos ensinamentos que são passados para que a gente possa trazer na prática da nossa vivência e saber viver aqui na Terra. Para mim, o Espiritismo é esse guia, né, que a gente pode falar assim. Legal. Desculpa, por favor, como é o seu nome? Gisela. Gisela. Eu acho... Xará, né? Quase seu Gisele, né? Quase xará. Eu acho que tem relação com minimizar o sofrimento, relativizar os problemas. Uma vez que a gente toma conhecimento que nós somos seres imortais, as coisas ficam mais relativas, né? Relativizar os problemas ou minimizar o sofrimento que a gente tende muitas vezes a ampliar nessa vida. Eu acredito que tem a ver com isso também. Legal, bom. Daniela. Oi, Daniela. Eu acho que também seria um elo de ligação entre o mundo espiritual e o material. Boa, muito boa. Estamos boa. chegando lá, está ficando quente. Então, é isso. Vou contar para vocês como é que é para mim. Sabe que há 20 e poucos anos atrás, né, quando eu era jovem há menos tempo, eu agora estou ficando jovem há muito tempo, né? 57 anos jovem, mas quando eu era jovem há pouco tempo, eu comecei a estudar o Espiritismo e eu fui assistir uma palestra e uma pessoa que estava no Rio ainda, antes de eu mudar para cá, para Salvador, aí a pessoa que estava fazendo a palestra, ela disse assim, não, porque o Espiritismo é uma doutrina que o próprio codificador afirmou o seguinte, que se algum dia, em nome do Espiritismo, alguém disser algo que a ciência não comprove, fique com a ciência e não com a preleção suposta do Espiritismo. Aí eu olhei e falei, nossa, que cara audacioso, né? Corajoso, né? Que está dizendo, o próprio codificador está dizendo, aí me chamou a atenção para isso. Tá bom. Aí eu comecei a assistir palestras, a ouvir e tal. E o que eu percebi é que cada vez que eu ouvia mais a respeito do Espiritismo, alguma coisa se incomodava aqui dentro. E borbulhava e dizia assim, peraí, tem que fazer alguma coisa, tem que ter um movimento de mudança, né? Você não pode continuar do mesmo jeito. E aí, hoje eu penso assim, o Espiritismo é alguma coisa que te incomoda, ele é alguma coisa que faz você sair de um determinado lugar para outro, né? Porque a grande verdade que a gente vai descobrindo é que assim, se você está feliz hoje, que qualquer um de vocês, né, qualquer um de nós aqui, eu vou me incluir também, né, se estiver feliz com o que você está recebendo da vida, com o que está acontecendo, continue então fazendo o que você está fazendo. Agora, se você não estiver satisfeito com o que está recebendo da vida agora, mude o que você está fazendo, porque é assim o resultado que você vai ter vai ser diferente. E se você muda para melhor, então o resultado que você vai ter certamente será melhor. E para mim o Espiritismo faz isso com a gente, porque ele te tira daquele lugar da inércia, né? Que como cantou a Alcione lá, né? Que a pedra que muito se muda não cria limo jamais, né? Mas quando a gente fica parado, cria limo. Então o Espiritismo vai fazer isso contigo, ele vai te tirar lá da parada, né? Vai te tirar da estagnação e vai te levar para algo que se propõe a ser algo melhor, porque dentro da sua base filosófica, inclusive, ele vai te conduzir para uma vida reta, para uma vida saudável. Então, seria isso para mim. E que, de certa forma, todos nós falamos algo mais ou menos nessa direção. Agora, uma definição
kardeciana, diz assim, olha, o que é o Espiritismo? Então, o Espiritismo é uma doutrina que trata da origem, da natureza dos espíritos e das suas relações com o mundo material. Então, me perdoe, eu vou gravar o nome, mas eu já esqueci o nome do senhor, é? Livaldo, pronto. Então, o seu Livaldo foi ali na mosca, né? Uma doutrina que trata de espíritos. Então, tenham a certeza que vocês que aqui estão chegando agora tratarão com espíritos. Não é outra coisa. Agora, eu pergunto, aproveitando isso, eu pergunto para vocês, alguém aqui já viu o espírito, não? Quem não viu? Quem não viu o espírito aqui até agora? Não viu? Mas, deixa eu... Mas vocês não têm espelho em casa? Qual é o caso? Hã? Uma sombra. Mas um espírito assim, bem claro, definido, colorido, com uma máscara azul. Nunca Só viu? a sombra mesmo. Rapaz, eu vou comprar um espelho e levar para você. E a minha, né? É. Porque eu tenho medo, às vezes, de ficar olhando muito Sabe por quê? nos olhos, assim, para mim mesmo, que às vezes eu me arrepio. Porque, ó, a partir de hoje, a gente vai deixar de falar assim, ó, os espíritos. Sabe como é que a gente vai falar agora? Os espíritos. Então, todo mundo aqui já viu o espírito e fala com o espírito todo dia, porque todos nós somos espíritos, né? Então, uma das questões e do nosso propósito de hoje é exatamente desconstruir aquela coisa do medo, né, do espírito, porque viu uma sombra e tal, então aquela coisa assustadora, né? Mas a gente vai desconstruir isso porque espíritos são pessoas e pessoas são espíritos. Então, todo mundo aqui já viu espírito. Quando olha no espelho de manhã, que acorda, né, que vai no banheiro, a gente dá de cara com o espírito, que somos nós. Então, a partir de agora, a minha avó, ela diz assim, a gente só tem que ter medo daquilo que não conhece. Uma vez que você já sabe o que é, então não precisa ter medo mais. Então, agora a gente já sabe que espíritos são pessoas, pessoas são espíritos, nós não precisamos ter medo, porque já sabemos o que é, né? Bom, deixa eu lembrar vocês de novo, se há alguma coisa que eu estiver falando não estiver chegando redondo aí para vocês, pode levantar o braço e perguntar, porque senão eu vou me empolgando aqui e vou falando e não quero que a gente fique com dúvida para depois, não. Podemos falar sobre isso agora, tá bom? Bom, mas então seguindo um pouco mais, ainda sobre o que é o Espiritismo, então o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, né? A gente já, até dentro da fala de vocês, a gente já mencionou a respeito disso. Então, ela como ciência, né, ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E aí, nesse caso, quando a gente está falando espírito, a gente está falando dos espíritos desencarnados. Porque quando a gente está falando nós, estamos nos colocando como espíritos também, mas numa dimensão que a gente vai passar a chamar de dimensão material. E, portanto, essa dialética entre o material e o não material é a transição que vai formar a vida do espírito. Sabe que quando eu comecei a estudar o Espiritismo, e quando alguém me perguntava assim, qual é a vida mais importante? É a espiritual ou é a material? O que vocês responderiam se perguntasse isso? O que vocês responderiam? A vida material ou a vida espiritual? Espiritual, né? É unânime? Todo mundo concorda? Não? Eu acho que é material. Material, a mais importante? Eu acho que sim, porque é aqui que a gente vai se melhorar para quando estiver lá do outro lado. Entendeu? Ou pelo menos tentar, né? Pois é. Todos concordam? Quer dizer, está meio dividido, né? Porque tem uma... Não dividido, não. Espiritual ganhou, porque acho que a maior parte falou espiritual, você falou material, né? Você também concorda? Então, está engrossando o caldo do material, está melhorando. Porque eu acho que é no material que a gente consegue se desenvolver, né? Burilar, né? Pois é. Então, posso dizer para vocês qual é a real? Posso dar a visão? Importante é a vida do espírito.
E a vida do espírito, ela passa pelo material e ela passa pelo espiritual. Então, não tem esse negócio do que é mais importante, né? É muito importante, você falou uma coisa fantástica, é muito importante, porque é aqui mesmo que a gente vai se burilar, que a gente vai se preparar, os impactos das questões que a gente vivencia aqui são extremamente importantes para a nossa evolução. Agora, quando você chega lá do outro lado, também você tem uma experiência e um preparo para que a gente retorne para cá. Então, esse ciclo, né, por onde passa o espírito, ele é todo importante, não é apenas o espiritual ou apenas o material. Então, por exemplo, se só o espiritual fosse importante, por que a gente precisava reencarnar então, né? Para que estar aqui? Aprendia tudo lá. Se só aqui fosse importante, para que morrer? Então vamos ficar aqui, virar semente, né? Então esse ciclo ocorre exatamente porque é o necessário para o nosso desenvolvimento. E a gente vai ver que o Espiritismo tem uma atenção muito importante, muito voltada ao nosso desenvolvimento, à evolução, né, do espírito. Foi dito, né, por Kardec que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à felicidade, né? Como o senhor Edivaldo? Livaldo, estou quase, eu vou chegar lá. Você sabe que tinha um tempo aqui, antes da pandemia, que nós, né, os monitores, os trabalhadores, tínhamos um crachá também para o aluno poder lembrar nosso nome, mas cada aluno ficava com um crachazinho, aí ficava fácil, a gente olhava ali, tinha pesca, né? Olhava o nome do aluno. Agora, em função de minimizar a manipulação, né? Muita gente pega no crachá, entrega, então para minimizar isso, a gente não está utilizando os crachás, e aí dificulta um pouquinho para o professor gravar o nome de todo mundo, mas pode deixar, essa é a primeira aula, daqui para a terceira, quarta, a gente já gravou o nome de todo mundo. Então, seu Livaldo, agora não vou esquecer mais. Bom, aí tem um aspecto filosófico, né? Então, a filosofia, pelos princípios em que se assentam os fundamentos, analisa a natureza humana sobre as questões que vêm atravessando séculos de civilização. E a filosofia por si é aquela que questiona, né? Aquela que não aceita as coisas já prontas, né? Ela, peraí, mas por que isso é assim, né? E esse é um princípio importante do Espiritismo, né? Kardec fala sobre a fé raciocinada, né? Que é para que a gente, de fato, pense a respeito, né? Que raciocine em torno daquilo. A fé cega, ela é nula, não leva a nada, absolutamente nada, né? Absolutamente também nada contra aos nossos primos evangélicos, outros cristãos e todos, absolutamente nada contra isso. O que eu vou falar é extremamente fora de qualquer julgamento. Mas não adianta aquelas pessoas que acham assim, olha, eu vou pedir a Deus, eu vou orar a Deus e eu vou ficar aqui de joelho orando a Deus e Deus vai fazer por mim. Deus vai fazer por você, mas é preciso que você faça a sua parte, porque se você não se mover, se você não se mexer, não vai acontecer nada, né? Então é preciso que a gente faça a nossa parte. Então a fé cega, entre aspas, é aquela que te paralisa, né? Você fica ali esperando que aconteça. E o que a gente vai ensinar, o que a gente vai falar a respeito do Espiritismo é exatamente aquilo que te move, é aquilo que é preciso, né? Eu gosto até de dizer que a cada um passo que você dá na direção de Deus, Ele dá 10 passos na sua direção, mas é preciso que você faça a sua parte, né? O menino estava conversando, agora eu tenho 3 filhos, né? Um que está morando em São Paulo, já está lá, já encaminhado, tem um outro que passou no Enem aqui agora, começou a faculdade, e aí ele estava conversando com um amigo e tal, e antes de saber as notas, né, nossa, eu estou tão preocupado, não sei o que lá, porque como é que eu vou fazer? Mas a minha mãe orou, minha mãe fez uma novena e oraram muito lá e tal, e eu acho que eu vou passar. Aí eu perguntei, eu falei, você estudou? E claro, eu estudei muito. Eu falei, então não se preocupe, você fez a sua parte, né? Então é isso, porque às vezes fala assim, não vou lá, me inscrevo para fazer uma prova qualquer. Eu estou falando do Enem porque foi um caso que eu me meti na conversa do meu filho lá com os amigos, mas
qualquer coisa, você vai fazer uma prova e você só, não, peraí, eu vou pedir a Deus para passar. E aí? E você? Não vai fazer a sua parte, né? Não vai estudar, não vai se preparar para a prova? É preciso que faça. Então, isso é o que Kardec vai falar, a fé raciocinada. Bom, Adenauer diz assim, olha, o Espiritismo foi sistematizado a partir de 18 de abril de 1857. Não por acaso, essa data aí é exatamente a data da publicação do primeiro livro, que eu vou contar para vocês como foi que ele chegou a publicar, a escrever, né, a compilar as informações para a publicação desse livro. A gente vai falar sobre isso já. Mas então, 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, numa época de grandes transformações sociais, filosóficas e políticas, né, desenvolveu-se em paralelo ao surgimento das ciências. Então, como eu falei, a filosofia é a mãe ou o pai de todas as ciências, né? Quando isso estava ocorrendo, estava se formando a ideia, quer dizer, estavam retirando a psicologia da filosofia, estavam formando os experimentos, né, que formavam e certificavam as ciências. Tudo isso estava acontecendo nessa época. Foi a época da iluminação, né? Esse movimento, o iluminismo, trazia isso, que dizia que era iluminar as mentes das trevas, né? Que era tirar as pessoas daquela crença cega, né? Onde tudo que era dito pela religião era aceito, né? como realidade por todos, né? A busca de igualdade, a busca de liberdade, tudo estava acontecendo naquele momento ali. Então foi um momento, realmente uma época de muitas transformações. Então, despontavam, né, nessa época, em decorrência do desenvolvimento do magnetismo, haviam pesquisadores, né, que já estavam, porque mesmo antes da codificação, é claro que o fenômeno que hoje a gente chama de fenômeno espírita ocorre desde sempre, né? Alguns mecanismos da comunicação que o próprio Kardec nomeou de mediunidade, tratando que o intermediário dessa comunicação, então, é o médium, né? Por isso aliás, eu vou contar uma outra coisa para vocês. Eu falei que quando eu comecei a estudar o Espiritismo, foi porque eu fui assistir uma palestra, e de fato eu fui assistir essa palestra lá, e o cara falou uma coisa, e eu sou engenheiro. E na época, quando eu comecei, eu era estudante de engenharia. Então, ciência exata, a gente acaba sendo meio cético por algumas coisas, né? Só acredita naquilo que é 1 mais 1 igual a 2. Então, quando o cara falou lá, o palestrante, que não era para acreditar na religião, mas sim na ciência, aí aquilo me chamou a atenção. E logo depois eu fui fazer o curso básico lá nesse mesmo centro, que eu acabei frequentando lá há mais de 15 anos. Fui trabalhador de lá antes de vir para cá. E aí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me falaram, eu estava acostumado, desde criança, pequena, né, que todo mundo me chamava de baixinho. Ô baixinho, ô baixinho, ô baixinho. Aí, quando eu cheguei lá no centro que eu comecei a estudar, falaram, não, você é médium. Aí eu, opa, já não sou mais baixo, né? Agora eu sou médium. Eu falei, opa, já gostei. Aí eu me empolguei mais ainda do negócio. Mas Kardec fala que médium é esse cara que está no meio do caminho, né? É o intermediário. Por isso ele é o médium, né, da comunicação, que ele chama de mediúnica. Então, quem está no meio é o médium. A gente vai ter uma aula mais na frente que vai falar só sobre isso, mediunidade, médium, explicar todas as nuances de tudo isso. Mas hoje já é bom a gente saber, né, que então Kardec chama de médium aquele cara que tem a possibilidade de ser o mediador da comunicação. Aí, como eu falei, a gente vai, porque isso é uma questão histórica, a gente não vai aqui estudar nem filosofia, nem vai estudar os movimentos filosóficos da época, mas só para a gente saber que naquela época acontecia isso. John Locke foi um dos pais aí do iluminismo, Voltaire, Rousseau, né? Então são vários nomes aí que participaram desse movimento. E agora o meu passador está obsediado. Pode passar aí, por favor. Adão. Continua. Agora foi. Então, como eu falei, né, tá só ratificando o que eu já falei, foi o século
das luzes, né? O uso da razão sobre a fé para entender e solucionar problemas da sociedade, conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas, defesa da liberdade na política, na economia, na escolha da religião, igualdade de todos diante da lei. Essa ideia de igualdade e liberdade acabou gerando lá uma revolução, né? A gente sabe que teve o povo clamando por essa igualdade, por essa liberdade. Quer dizer, tudo isso ocorria nessa época. Aí depois desse movimento, ainda no século, aqui a gente está falando do século XVIII, né? Então, ó, bem antes. Eu ainda sou um cidadão, acho que nós né, somos cidadãos do século XIX, do século XX, quer dizer, mas a gente está falando ali, estamos agora no XXI, a gente está falando ali de século XVIII. Então, ainda no século XVIII, um outro movimento que foi importante também para isso, foi o movimento de Karl Marx, que foi o socialismo marxista. Porque a ideia de Marx é que as religiões eram, de certa forma, danosas, né? E ele, quando ele publicou lá o Manifesto Comunista, ele faz uma afirmação que ele diz assim, olha, a religião é o ópio do povo. Quer dizer, ele estava totalmente na direção contrária das questões religiosas, né? Então, isso estava acontecendo lá nessa época. Aí, já um pouquinho mais para frente, aí já século XIX, aí Comte vem com um outro pensamento, né, que é o positivismo. Até hoje a gente tem um reflexo importante, né, do positivismo. Eu vou replicar o que eu aprendi essa semana. Na nossa bandeira, lá na bandeira do Brasil, que tem lá o Ordem e Progresso, isso foi pego lá do positivismo francês, né, o Ordem e Progresso. Então, até hoje, a gente tem reflexo dessa ideia, né, do positivismo. Então, ó, conhecimento científico, né, a única forma de conhecimento verdadeiro. Travou de novo. Comprovação através de métodos científicos válidos. Desconsidera conhecimentos ligados às crenças e religiões e superstições, desculpa. Declínio da religião e de seus conhecimentos. E passei demais, esperando um pouquinho aqui ainda. Então, olha quanta coisa importante, olha quanta coisa a gente vai pensar ali de que aconteceu, né? A gente vai ver mais na frente que o método que Kardec vai utilizar para a codificação, ele utilizou um método científico. Ele era discípulo de Pestalozzi. Então, ele pegou lá uma forma de experimentar que as respostas fossem claras. Então, a gente vai ver isso mais na frente, mas o que ele fazia? Ele mandava aqui, um grupo de médiuns aqui, ele mandava lá 10 perguntas. Um outro grupo de médiuns lá que ninguém se conhecia, ele mandava lá 10 perguntas. Aí, na hora que vinham as respostas, se tivesse uma coisa que não fosse igual, que não combinasse, ele descartava aquela resposta. Ele só aproveitava aquelas que fossem exatamente iguais. E ele fez isso com uma infinidade de grupos em vários locais, inclusive no Brasil, separados para que ele tivesse a resposta. Então, tinha a mesma resposta, serve, essa aqui é verdadeira. Tinha alguma diferença, ele rechaçava aquela. Então, e por fim, aí vem lá o evolucionismo de Darwin, que, em se referindo à evolução biológica, né, do corpo humano, foi uma explicação racional, porque naquela época a ideia religiosa era de que o homem foi criado de quê? Do sopro de Deus, né? Ele pegou lá o barro, formou o homem. E aí o homem, né, Adão, né, que ficou lá sozinho, ele falou, pô, camarada, né, arranja para mim uma companheira. Aí Deus foi lá e fez o quê? Tirou a costela de Adão, né, para fazer a mulher. Vocês sabem por que ele tirou a costela? Por que ele não tirou o fêmur? Sabe por que ele tirou a costela? Sabe por quê? Ninguém sabe. Porque costela é um osso duro de roer. A mulher tinha que ser daí, né? Tinha que ser daí. Não podia ser outro osso, né? Aí
Brincadeira, gente. O salão está predominantemente feminino. Daqui a pouco vão querer me pegar. É brincadeira, viu, gente? É só para quebrar a timidez de vocês. Então, mas essa era a ideia religiosa, né? Lá daquele paraíso que Deus, através de um sopro no barro, criou o homem, criou a terra foi criada em 7 dias, né? O primeiro dia foi a luz, o segundo dia, sei lá, nem me lembro mais, mas depois o terceiro dia foi os animais, e no 6º dia ele criou o homem, no 7º dia ele descansou, porque também ninguém é de ferro, nem Deus, né? Então, essa era a ideia da criação. Aí vem Marx e vai dizer, peraí, não é assim não, é evolução biológica, né? Então, as espécies vão se... as mais fortes, aquela que consegue ter uma sobrevida melhor, ela vai se perpetuando e vai se modificando. E daí, então, olha, o homem evoluiu lá de uma espécie lá do primata, do símio, então veio lá o pitecantropo, né, de uma derivação lá de um animal, e depois o sapiens, até o sapiens sapiens. Então, enfim, veio a ideia de uma evolução biológica. Perfeito, bacana. Claro que aí ele não admite, não compreende a ideia do espírito, né? Ele está falando ali da evolução biológica, está falando dos corpos. Então, legal. Aí Marx traz essa ideia de forma acertada. Então, seleção natural. Os organismos mais adaptados são selecionados para o meio. As espécies não existem da mesma forma ao longo do tempo, elas evoluem. Durante a evolução, transmitem geneticamente essas mudanças às gerações posteriores. O ser humano não tem origem divina, entre aspas, na constituição física, porque ele vai ter a parte divina que a gente depois, na aula 3, a gente vai falar sobre o espírito. E aí a gente vai ver como é que foi criado, como é que ele se formou, que caminho ele percorreu, né, evolutivamente, para ele poder ser chamado de espírito. Porque Deus cria 2 princípios fundamentais, né? Um deles o princípio espiritual e o outro o princípio material. Até que esse princípio espiritual se desenvolva através do princípio material e se forme espírito, tem todo um caminho. E essa criação, então, é divina, porque foi Deus que criou o princípio espiritual. Mas aqui a gente está falando da formação biológica, então não tem divindade aqui, é a evolução das espécies. Travou de novo. Pronto. E aí, ainda no século XIX, ocorre... Acho que está só contigo aí, Rodrigo. Dá uma passadinha para mim, então, por favor. No século XIX, então, Adenauer diz assim, olha, contribuíram para a formação um alicerce teórico de implantação de uma doutrina fundamentada em fatos explicadas à luz da razão. A fé cega e dogmática estava sendo minada por aquelas teorias, dando lugar a uma explicação racional dos fenômenos tidos até então como sobrenaturais. Porque o que se imaginava, o que agora, né, a gente trata como natural, porque a gente já está começando a admitir que eu vejo espírito todo dia, né? Porque eu sou um espírito, espíritos são pessoas, pessoas são espíritos, então não tem nada de sobrenatural nisso, isso é natural, né? Somos espíritos e pronto. Mas naquela época, né, já tinha aquela ideia do sobrenatural. Aliás, as pessoas às vezes complicam muitas coisas, né? Porque tem aquele negócio de alma de outro mundo, alma não sei o quê, penada, né? Alma penada. Aí essas coisas todas complicam a gente, né? A gente fica naquele negócio lá, que é isso, né? Será que é filme de terror? Mas a gente tem que esquecer, porque alma é o espírito encarnado. Quando a gente fala espírito, é o espírito desencarnado, que por sua vez esteve encarnado, portanto ele é gente como a gente. Então, nada de sobrenatural nisso. O próximo aí, por favor, Rodrigo. Tá travado ainda aqui. Bom, Arthur Conan Doyle, escritor fantástico, lá em 1926, já agora, um dia desse, né? Ele relatando, né, contando aqui a história do espiritismo, ele vai dizer que o que ocorreu naquela época foi uma invasão organizada
porque pairava, né, sobre a humanidade uma nuvem de espíritos que, em primeiro lugar, traziam essa clareza, né? A gente falou do iluminismo, do evolucionismo, do positivismo, então traziam à luz do ser humano a clareza da sua existência, da sua vivência, do seu poder de liberdade, de igualdade, de tudo isso. E, além disso, nesse mesmo momento, foi possível, então, começar a dizer, olha só, essas coisas que vocês estão vendo acontecer são naturais, tem um porquê disso, né? Não é ilusionismo, não é ilusão, tem um porquê. Então, esse livro, né, Doyle vai falar sobre isso, né? Pode o próximo aí, por favor? Pronto. Bom, aí, alguns fenômenos, como eu falei, aconteciam coisas desde que o mundo é mundo, desde sempre. Os fatos, né, que hoje nós chamamos de fatos espíritas, né, já aconteciam desde sempre, só que não eram tratados, algumas vezes eram levados a achar que era sobrenatural, aquelas coisas todas. Mas tem alguns fatos importantes que ocorreram e que a gente recorta aqui para contar na história do Espiritismo, e um deles ocorreu lá num condado, né, de Nova York, né, num vilarejozinho lá chamado Hydesville. Havia uma família, família Fox, e nessa família, uma família tradicional, né, o pai, a mãe e 3 filhas. E o que ocorria é que eles moravam numa casa, e essa casa de vez em quando fazia uns barulhos, umas pancadas, né, pá, 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 pá. E aí as 3 meninas, né, a mais nova, mais danadinha, ela começou a entender que o ruído que acontecia lá... Rodrigo, eu tenho um passador desse aqui na minha pasta, se você... Está funcionando já? Eu ia falar que se quiser trocar, eu tenho um aqui na minha pasta. Então, a mais novinha, danadinha, a Kate, ela começou a entender que as pancadas tinham uma organização. E aí, ela batia a palma e a parede respondia lá, pum, pum, pum. Aí ela, pá, pá, pá. Aí, pum, pum, pum. Aí, peraí, está respondendo. A danadinha não é que entabulou uma conversa com a parede e ela fez assim, olha, então vamos fazer o seguinte, uma batida é sim, 2 batidas é não. E ela começou a fazer perguntas, né, para a parede, para as pancadas, né? E ela chamava assim, senhor pé rachado, diga quantos irmãos eu tenho. Aí a parede fazia lá um ruído. Ela, se for 3, é isso. Se for 4, é aquilo. Aí a parede respondeu que era 4. Aí ela, kkk, errou, tá vendo? São 3 irmãs, não sei o quê. Aí ela foi falar para a mãe. Aí a mãe, não, foram 4, porque teve uma menina que morreu antes de você nascer. Então, eram 4 mesmo. A parede acertou. Aí, enfim, tabulou. No final, descobriram o seguinte, que foi evoluindo a forma dela entender que a parede, os ruídos da parede se identificou com uma pessoa chamada Charles Rosner. E Charles era um vendedor ambulante, era um mascate. E ele, passando por ali, por aquela casa, muito antes daquela família Fox morar lá, ele foi assassinado, talvez na ideia de roubar as coisas que ele vendia, ele foi assassinado e foi enterrado lá no terreno da casa. E esse espírito, né, de Charles Rosner é que estava se comunicando com a menina que era médium, né? Ela conseguia entabular, gerar essa possibilidade de comunicação. E aí, claro, essa era uma família, e naquela época, a formação... É para eu trocar, Rodrigo? Desculpa. Não... então tá. Obrigado. Então, naquela época, a formação religiosa, né, era imperioso lá o protestantismo. Então, era uma família protestante. E até o pastor, né, só foi falando, olha, não espalha isso não, abafa o caso, porque você vão dizer que você tem problema mental, vão duvidar da sua sanidade, abafa o caso, que é melhor. Então, eles acabaram abafando aquilo, né?
E a menina dizia, mas ele falou que está enterrado aqui. Tentaram até, escavaram aqui e ali para ver se achava alguma coisa, não acharam nada, então não foi nada comprovado. Bom, mas anos mais tarde, quando aquela casa precisou ser demolida, porque aí o progresso, né, veio, e eles precisaram desconstruir aquilo tudo, porque ia passar uma estrada por ali. E aí os tratores que passavam, que foram realmente demolindo, de repente, que tinham já cavado tudo em volta, não encontraram nada, de repente encontraram lá um destroço de uma parede e foram ver, tinha lá os restos mortais de uma pessoa. Ele, na verdade, não tinha sido enterrado, ele tinha sido emparedado, ele estava entre uma parede dupla, ele estava lá no meio da parede. E hoje a gente tem o DNA para comprovar, né? Mas naquela época, teste de arcada dentária, comprovaram que era de um cara chamado, um vendedor ambulante mesmo, um mascate chamado Charles Rosner. Então, ficou comprovado lá que as historinhas que as meninas contavam eram verdadeiras. Isso aí, 1848, olha o que a gente está falando, né? Aí, 1850, mais ou menos na mesma época, deixa eu passar o slide aqui, esse aqui está só ratificando, né, o que as irmãs Catherine, de 11 anos, Margaret, de 14, foram dormir no quarto dos pais e, com o aumento dos ruídos, Catherine começou a bater palma para a parede, que vinha o mesmo número de pancadas, a menina fazia perguntas, a parede respondia, um golpe de sim ou não, pá. Então a gente já falou aqui, está só ratificando, né? As pancadas revelaram ser o espírito do mascate Charles Rosner, assassinado e sepultado no porão da casa pelos antigos moradores. Bom, mas isso ocorreu em 1848. Aí, 1850, praticamente na mesma época, só que a gente estava falando dos Estados Unidos, porque a família Fox aconteceu em Hydesville, né, que é em Nova York. Mas na Europa aconteciam coisas semelhantes. Só que, assim, eu não sei, quando vocês eram jovens há mais tempo, já brincaram daquela brincadeira do copo? Eu também já brinquei daquilo, que negócio incrível, né? Então, mais ou menos a brincadeira do copo, né, que você botava o copo na mesa lá, com o alfabeto, e o copo se mexia. Nossa, chega a arrepia aqui quando fala daquilo. Brincadeira, não está arrepiando não. Mas era verdade, acontecia as coisas assim. E aí, começou a acontecer isso na França. E as pessoas se reuniam num salão para fazer quase que uma brincadeira, né? Só que eram com mesas. Então, aquelas mesas que tem, tipo mesa de bar, né, que tem 3 pés, então eles botavam lá os médios, né, supostos médios, botavam a mão na mesa e a mesa começava a saracotear lá pela sala. E aquilo virou brincadeira de salão, né? As pessoas se reuniam para ver aquilo acontecer, porque era algo, pelo menos, no mínimo, muito curioso, né? Então, e aquilo foi evoluindo, e eles foram sofisticando a maneira de lidar lá com as mesas, né? Então eles foram, da mesma forma, foram botando o alfabeto, e aí aí o cara fazia uma pergunta lá. Imagino que naquela época as perguntas deviam assim: vou ficar com a fulaninha, aí as meninas falavam: vou ficar com o ciclaninho, sei lá, devia ser esse tipo de pergunta. Mas a mesa saracoteava lá e chegava nas letras e ia formando as respostas, né? E eram respostas claras. Até que um cara lá, um pesquisador chamado seu Frontier, ele era um estudioso e tal, ele trabalhou com o Mesmer, pesquisando magnetismo, uma afinidade de coisas. Ele convidou o amigo, ainda bem que é de metal, né? Aí convidou um amigo, né, um professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, eu nunca sei se é Rivail ou se é Rivail, mas como eu não sei francês, então a gente vai admitir qualquer uma das hipóteses, né? Aí o professor Rivail foi convidado, né, por esse amigo, para que ele fosse lá assistir aquele espetáculo, porque era tratado assim, como se fosse um show. E quando chegou lá, ele olhou, ele falou: não, isso aqui tem alguma coisa, porque mesa não tem nervos para dar respostas inteligentes, e as respostas eram inteligentes, né? Então mesa não tem como, há que haver algo por trás disso que ocorra. Aí chamou a atenção do cara para pesquisar, e ele começou a pensar assim: bom, eu vou ter que
organizar porque essas perguntas frívolas, foi como ele chamou, né, que as pessoas fazem aqui, isso não vai levar a nada. Então vamos organizar aqui, e daí que ele teve a ideia de pegar grupinhos aqui, grupinhos lá, organizou, sistematizou, né, as perguntas para que fossem direcionadas para uma resposta, e que deveria ser, se o que está por trás disso aqui é a mesma coisa que está por trás daquilo, quando eu perguntar aqui, ele vai responder aqui e lá a mesma coisa. E assim ele fez, e foi compilando. Então, lá nos salões de Paris, surgiu então o fenômeno que foi chamado como mesas girantes, assim que eles tratavam, né? Geralmente com aquelas mesas com base de 3 pernas, né, que sentavam-se as pessoas com as mãos sobre a mesa, e então girava, respondendo perguntas através de um código alfabeto, semelhante a do que as meninas lá, né, das irmãs Fox, criou. Se tornou possível conversar com o invisível, né? Então as pessoas da época ali, última moda em Paris, e eles ali, a mesa ali está flutuando, vocês estão vendo ali, os pés dela tá fora do chão, né? Ainda sobre as mesas girantes, isso foi se sofisticando, como eu falei, né? Eles foram aperfeiçoando o método. Então, não só mais a mesa corria no chão ali para apontar as letras do alfabeto, mas como depois ele foi evoluindo de tal forma que chegou um momento que eles já colocaram assim, como se fosse uma barquinha, né, e um lápis na ponta, e aquilo já apontava ali as letras, e aí era mais rápido, né, conseguiam entabular palavras muito mais rapidamente, e que isso, olha como é que eram as coisas, né, já foi mais ou menos a premissa, né, de uma coisa que hoje a gente utiliza com muita facilidade, né, que é a psicofonia ou psicografia. Eu pensei e quase falei errado. A psicografia, né? Já foi a premissa disso. A gente vai ter uma aula sobre mediunidade mais na frente, que a gente vai aprender sobre todos os mecanismos, mas a gente vai ver como o nome, né? Psicofonia. Então, ó, a ideia que eu vou falar. Psicografia é a ideia que eu vou escrever. Então, esses são os mecanismos. A mesa tinha o psico, porque havia uma ideia inteligente por trás, né? Espíritos. E a grafia era rudimentar, porque era através das mesas lá, saltitantes. Eu queria fazer uma pergunta, que eu tenho uma curiosidade, na verdade. Claro. Já que as respostas ele começou a fazer em grupos diferenciados, e se as respostas eram iguais, a ideia que se tem é que o espírito era o mesmo? Ou eram espíritos diferentes? Isso eu sempre tive essa dúvida. Então, na verdade, foram muitos espíritos, né? A gente vai chegar aí na publicação do Livro dos Espíritos, e lá está identificado quem são os espíritos, né? Agora, havia um que se identificava como o espírito da verdade, né? Eu tenho cá com os meus botões que o espírito da verdade não é um, são vários, né? Mas ele se identificava como o espírito da verdade. Inclusive, foi ele que orientou Kardec em várias coisas. Porque a gente falou ainda agora, e eu pensei que vocês fossem me perguntar sobre isso, porque a gente não falou que nenhum Kardec estava visitando os salões para... A gente falou que foi um professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Então eu chamei de professor Rivail ou Rivail. Esse cara é que começou a pesquisar e a escrever, e num dado momento, o Espírito da Verdade fala para ele assim, olha, você vai publicar um livro, sua missão é fazer isso, é codificar e tal. E ele, não, tudo bem, mas ele era um professor muito conceituado, ele tinha vários, ele trabalhou com Pestalozzi, então ele tinha, dentro da área da educação, ele tinha muita coisa, publicado muitos livros de matemática, de linguagens e tal. Enfim, ele talvez naquela coisa assim, eu vou publicar um negócio, não vai ter credibilidade, porque eu vou sair totalmente da minha área, né? Aí os espíritos sugeriram para ele, então você usa um codinome, e você pode usar esse codinome Allan Kardec, porque foi uma encarnação que ele teve numa civilização druida, ele era um sacerdote druida, então sugeriram, olha, eu uso o nome Allan Kardec. Ele gostou da ideia, e aí ele se codinomizou Allan Kardec, mas ele, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. E, enfim,
o Espírito da Verdade, né, é que orientou nesse sentido. Mas quando a gente pega lá o Livro dos Espíritos, você vai ver que tem vários, inclusive espíritos católicos, né, padres, né, se comunicavam. E como isso aponta para uma verdade, o que a gente pode dizer é o seguinte: o Espiritismo não é uma verdade absoluta. Não existe essa verdade. A gente não pode dizer que ele é a verdade em detrimento das outras filosofias religiosas, mas ele aponta para uma verdade. E como ele aponta para uma verdade, se eu estiver dentro do mesmo propósito, a resposta daqui que aponta para uma verdade vai ser igual à resposta dali que aponta para essa mesma verdade. Então, nesse sentido, ele coletava as respostas que eram pares, né? E publicou, então, aquelas que não havia erro. Ele mesmo, ele declara o seguinte, que ele preferia descartar 9 verdades do que admitir uma mentira. Então, se tivesse lá 10 respostas e que 9 foram iguais, mas uma estava diferente, descarta essa resposta aqui e publica aquela que as 10 foram iguaizinhas. Então, foi esse o princípio da sistematização, o princípio científico, né, de organização que ele utilizou para a constituição do livro. Então, essa sofisticação foi acontecendo, eles foram modificando lá para que facilitasse cada vez mais, né, a montagem das palavras que formavam as frases que respondiam, então, às perguntas que foram entabuladas. Ali, ó, como eu falei, ó, ali já estava, tá vendo? Já tem um lápis ali na ponta, o pessoal já colocava quase uma barquinha ali com rodinha, e ele já ia ali desenhando alguma coisa, escrevendo alguma coisa ali. Então, isso foi se sofisticando, né? Então, a comunicação evolui e foram utilizados cestinhas na qual se introduzia uma caneta, né, e sobre ela os participantes colocavam as mãos. Logo surgiu a escrita automática com a caneta apoiada na mão do médium. Então, quando a gente estiver estudando mediunidade, aí a gente vai ver que essa possibilidade mediúnica, né, essa modalidade, não sei se eu posso chamar assim, mas vou usar isso agora, de comunicação, que é a psicografia, ela tem algumas nuances. Tem uma forma mecânica, que é como ele está chamando ali, que o espírito, além dele trazer a ideia, é como se ele se apropriasse do braço do médium, né? E a escrita, então, é direta. O médium não precisa processar psiquicamente a ideia. O espírito faz isso, e existem experimentos que um médium, né, com um espírito numa escrita direta, numa mão, e outro em escrita direta com outra mão, ele escreve 2 textos simultaneamente e sem que interfira numa ideia de um texto e de outro texto. Então, pois não, deixa eu só chegar o microfone aí, Marie já está a caminho. Eu queria saber como que essas pessoas nessa época elas tinham acesso à comunicação com os espíritos, porque, se eu salvo engano, parece que existia uma facilidade para pessoas comuns terem acesso aos espíritos, porque é como se eles quisessem que esse evento ocorresse mesmo, se tornasse popular, para que a partir de então isso fosse sistematizado em um conhecimento e tal, porque até onde eu sei, só os médiuns eles têm essa facilidade para acessar os espíritos, né? Mas pelo que você está me dizendo, em Paris, muitas pessoas faziam isso de forma muito comum. E aí o que me fica aparecendo, salvo engano, eu já tinha visto isso já, é que eles tinham esse interesse realmente de popularizar para que isso fosse se tornar um conhecimento. E é isso mesmo? Perfeito, você já deu a resposta. Você viu alguns slides atrás, naquele livro História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle? Foi um slide que eu passei aqui alguns atrás, e Doyle ele faz uma declaração que ele diz que havia, nessa época, uma invasão organizada. Então, era de interesse, de fato, dos espíritos favorecer que isso ocorresse. Agora, o fato você mencionou assim, salvo meu engano da sua fala, apenas os médiuns tinham essa capacidade. Quem são os médiuns? Você sabe dizer?
isso aí. Então, imagina o seguinte, quem aqui não é médium? Vamos lá, quem aqui não é médium? Perfeito, ninguém levantou o braço. Então, olha, alunos nota 10, né? Estrelinha para todo mundo. Porque todos nós somos médiuns. Imagina que, agora, o que acontece, eu sou engenheiro de formação, aliás, eu gosto de falar isso, Adenauer, né, que é o nosso diretor aqui, ele falou que o espírito só é evoluído quando ele estuda engenharia e depois ele vai estudar psicologia. Então, eu fui estudar psicologia, agora eu sou aluno de psicologia, mas estou querendo ser evoluído. Mas eu sou engenheiro, minha formação, meu trabalho, hoje eu trabalho com isso e tal, há 37 anos. E por que eu falei isso mesmo? Ah, lembrei. É porque, quase que eu esqueço, às vezes acontece, idade, né? Negocinho assim, vai piorando. Então, eu sou engenheiro eletrônico. Eu quis inventar um aparelho chamado mediômetro. Já ouviu falar nesse aparelho? Não, porque não existe, eu não cheguei a inventar. Mas eu pensei nele. O mediômetro, ele ia fazer o seguinte, sabe uma ponta de prova? 2 fios, um vermelho e um preto. Você pega aqui num fio vermelho e no preto, e o ponteirinho vai, dizer lá quanto você é médium. E aí, eu pego lá o nosso amigo Chico Xavier, e ele pega nas 2 ponteirinhas lá, o que vai acontecer? O ponteiro vai entortar, né? Tum! Lá do outro lado, assim. Né? Eu vou pegar o ponteirinho, vai subir um pouquinho, assim, pro canto e tal, e a gente vai fazer isso e vai medindo quanto de médium. Mas em todas as pessoas o ponteiro vai deflexionar, porque somos todos médios. Agora, somos médios em nuances diferentes, porque a gente pode ser médio numa nuance muito intuitiva, né, de inspiração, de intuição, que é bem aqui no inicinho, mas a gente pode ser médium muito ostensivo, aquele médium que, né, que consegue, já está com a habilidade definida, né, da comunicação e tal. Então, esse é o que a gente chama de médium ostensivo. Mas somos todos médiuns, né? Agora, imagina quando há um movimento numa determinada época de interesse dos espíritos de que aquilo aconteça. Então, o negócio estava acontecendo no boteco. O cara chegava lá no... Estou brincando também, estou exagerando, mas o cara chegava no boteco, pedia lá uma cerveja, estava mediunizando, porque havia, né, pairava esse interesse nesse momento, para que isso ocorresse. Hoje isso não é tão assim, né? Até porque é muito mais fácil a gente falar e comprovar por algumas vias, né, o fenômeno do que era naquela época. Era preciso que houvesse, de certa forma, o despertar de uma curiosidade, né? Talvez os fenômenos lá das mesas girantes e tal tenha sido esse despertar da curiosidade que levou à seriedade do que tinha o negócio, né? Então, é mais ou menos por aí. Mas são todos médios, então isso é possível ocorrer com qualquer um. Agora, por que com Kardec? A gente vai ver isso, acho que eu estou antecipando um monte de slides, mas é bom que a gente está batendo papo, aí depois o slide, isso aqui foi aquilo que eu falei e tal. Né? Por que Kardec? Porque era um cara extremamente preparado. Né? Kardec falava 4 ou 5 idiomas, era um cara, um professor, um cara super estudado, preparado, de certa forma cético, precisava de uma certa, né, de um certo ceticismo, porque se ele era pouco religioso, o que favorecia, mas ele era cristão, né, era protestante, mas tinha que haver todos esses componentes, então ele foi um cara escolhido ali também para ser o codificador. Ele tinha predicados, né, psíquicos, intelectuais que o nomearam, né, para isso. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Não? Isso, né? Predicados morais também para que pudesse fazer. Então, foi um cara bem escolhido, né? E olha que ele próprio, a gente tem inúmeros relatos através de documentos, mas tem um filme hoje. Eu adoro televisão, adoro cinema, né? Então, tem um filme hoje que quem não assistiu pode assistir. É isso aqui, ó, da história do espiritismo, mas já traz uma ideia legal. O professor Hipólito lá, ele ficou na dúvida. Ele, mas será que sou eu mesmo? Será que eu sou o cara para isso? E o espírito da verdade, não, é você mesmo, você tem todos os predicados aí para fazer. E aí ele, então eu vou indo e tal.
E está aí, a obra está aí até hoje, né? E avançando. Pois não, Kardec. Eu não sei se tem nesses streams aí, mas acho que tem, né? Tem. É bom, vale a pena ver. A gente, ao longo, como eu gosto muito de cinema, então ao longo dos nossos encontros aqui, nós vamos nos encontrar algumas vezes, não serei eu todas as semanas, mas algumas vezes nós nos encontraremos aqui. Eu gosto sempre de falar de um filme, porque traz uma ideia, mesmo que seja romanceada, né? Mesmo que tenha a licença poética para falar sobre o tema, que é um tema sério, mas acho que dá uma ideia bacana e esse filme vale a pena assistir. Bom, então, a importância desses fenômenos, né? A gente já falou um pouco, me perdoe, você falou e eu esqueci de perguntar seu nome. Como é seu nome? Vitor. Então, o Vitor, quando falou a respeito disso, né, e eu trouxe a afirmação de Doyle, né, que havia naquele momento, né, uma invasão organizada, os espíritos estavam direcionando para que isso ocorresse, havia um propósito, né, tinha uma importância para que isso ocorresse, né? Então, a importância desses fenômenos para o espiritismo. Primeiro, chamaram a atenção devido à sua repercussão e tornou moda, né? Lá era como o pessoal marcava, olha, no final de semana eu vou no salão tal para ver lá o que... E até levar a minha perguntinha lá, né? Mesmo uma pergunta frívola, mas levar a minha perguntinha, então participar virou moda, então chamava a atenção mesmo. Devido à repercussão, chamou a atenção de pesquisadores, dando mais ênfase aos fenômenos. Então, como eu falei, né, o professor Frontier foi o primeiro que foi, aí já convidou o professor Rivaio, e aí ele, opa, peraí, mesa não tem nervo para pensar, tem que ter alguma coisa inteligente por trás disso. E aí ele foi atrás, começou a aprofundar. Então, se não tivesse talvez chamado a atenção dessa forma, não iria chamar pessoas da ciência, né, para que pesquisadores, para que pudessem se aprofundar. Contribuíram para o trabalho de codificação de Allan Kardec, cuja curiosidade foi atraída pelo interesse no estudo do magnetismo. Já havia antes, né, tinha outros pesquisadores que pesquisavam o magnetismo e foi muito associado, porque quando colocava a mão na mesa, aí a mesa girava, né? E tinham, por exemplo, tem o professor Mesmer, né, que foi talvez o maior pesquisador do magnetismo, ele já falava da doação de energia, que hoje a gente sabe como é que é o passe aqui, né? Então, eu agora olho para vocês aqui e desejo o meu melhor, que a minha melhor energia possa chegar até vocês. E isso vai chegar e cada um de vocês vai receber a minha boa energia. Como a gente está numa casa espírita, então os espíritos, né, os trabalhadores daqui vão aproveitar aquele canal, né, e vão depositar energias espirituais para que elas possam, por essa portadora, que é a portadora da minha vontade, do meu magnetismo, a minha energia pessoal, para que ela possa chegar até o outro, né, e o outro no estado de receptividade. Mas isso foi estudado muito antes da codificação do espiritismo. E aí, quando começou a acontecer aquele momento, esses pesquisadores foram lá para olhar, para tentar comprovar a teoria deles, para ver o que estava acontecendo. Então, olha como foi importante para chamar a atenção e que isso pudesse ser feito dessa forma. E aí, está ali, eu mencionei isso num slide anterior, mas está de volta aqui. A invasão organizada dos espíritos, assim foi definido esses fenômenos na fase inicial do espiritismo. Essa definição foi feita pelo escritor inglês Arthur Conan Doyle. Agora, a gente está falando de 1857, quer dizer, metade do século XIX, né? A gente está falando, isso é quando estava se formando a ideia. E Doyle, 1928, me parece, é a publicação do livro. Então, olha, já século XIX. Então, ele relata o que ocorreu naquela época, né? Mas é um relato preciso, bacana. Aliás, vale a pena, né? Uma vez que a gente está se debruçando a estudar o Espiritismo, vale a pena olhar a obra de Doyle. Bom, então agora vamos falar sobre a pessoa, né? O que eu antecipei um pouquinho,
a respeito dos predicados desse cara, né? Porque não podia ter sido o Zezinho, né, para codificar? Podia, se o Zezinho tivesse esses predicados ali. Então, quem era? Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né, pedagogo francês, nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, em Paris. Estudou em Yverdon, na Suíça, escola modelo da Europa, tendo como mestre Pestalozzi, que usava a intuição como método de ensino. Tornou-se mestre em letras e ciências, conhecia algumas línguas, italiano, alemão, etc. Publicou numerosos livros didáticos, entre eles Curso Teórico e Prático de Aritmética, de Gramática Francesa Clássica. Realizou programas de cursos ordinários de Física, Química, Astronomia, Filosofia. O cara era o cara, né? Roberto Carlos agora falou assim, esse cara sou eu, ledo engano, esse cara é Kardec, porque o cara era realmente bom, né? Então, talvez esses tenham sido os predicados fundamentais para que ele tenha sido escolhido. E aí, com relação à missão, né? Os atributos e experiências nos trabalhos pedagógicos, né? Seu gosto pelas ciências, a inteligência e senso de observação prepararam Allan Kardec. Então, Allan Kardec, codinome, né? Professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, para a missão de codificador da doutrina espírita. Missão revelada a ele pelo espírito chamado Verdade. Então, esse espírito que a gente trata como se fosse um, mas eu tenho a impressão que não era um, é uma pleiade de espíritos, né, que respondia em nome do Espírito da Verdade. Até porque, hoje a gente entende isso com muita clareza, que quem tem CPF somos nós, né? A gente tem essa necessidade de se identificar. Qual foi a nossa primeira conversa aqui, né? Eu sou o Luiz Carlos, gente, e o senhor quem é, e você quem é, e você quem é. A gente precisa, o espírito desencarnado e com uma certa evolução, vamos dizer assim, né, num certo patamar de desenvolvimento, ele não está preocupado com a identidade. Para ele, se ele for chamado de Verdade, de Antônio, José, Maria, tanto faz, porque o importante para ele é o que ele vai fazer, o que ele vai transmitir, o que ele vai passar. Então, a identificação passa a ser algo menos importante, né? Então, eu tenho essa impressão que quando fala lá a verdade, não era um só, era uma pleiade de espíritos que respondiam com esse nome de Espírito da Verdade. Então, a nova doutrina viria para dar luz aos homens, esclarecer consciências, renovando e transformando o mundo inteiro. De certa forma, vinha na contramão, porque no pilar religião vinha na contramão de tudo aquilo que acontecia, né? Marx falando que a religião era o ópio do povo, o iluminismo falando que tinha que iluminar as mentes, tirar as pessoas das trevas, né, como eles chamavam. As ciências, né, só vale aquilo que pode ser comprovado, aquilo que pode ser experimentado. A experiência que é repetida e comprovada é que é considerada verdadeira, não mais a fala ou a sugestão de uma suposta divindade. Então, quer dizer, na contramão de tudo isso, o Espiritismo surge, mas com características, né, de esclarecer, de iluminar, de trazer racionalidade à fé. Então, olha, isso foram parâmetros, né, importantes nessa base, nessa formação. Ainda que hoje, se a gente pegar dados, né, sobre o Espiritismo no mundo, a gente vai, eu acho importante e legal quando o Adenauer fala para a gente que o Espiritismo acabou se tornando uma religião brasileira, porque ele surgiu lá na França, né? Surgiu na Europa, codificado por Allan Kardec, fantástico, legal e tal. Só que o que acontece, se a gente olhar hoje o número de casas espíritas que tem no Brasil, não dá nem para, se a gente pegar o resto do mundo inteiro, o Brasil tem muito mais casas espíritas. O Espiritismo se enraizou aqui de uma forma incrível. Se a gente for para a própria França,
Só Salvador, não vamos para outro lugar não, só Salvador tem mais centros espíritas do que tem na França hoje. Outros lugares do mundo, para você ter uma ideia, tem centros espíritas. A maioria deles dirigidos por brasileiros e que vai lá para colocar. Aqui mesmo, a ULI, né, a Universidade do Livro do Espírito, ela hoje está em alguns lugares, está nos Estados Unidos, na Flórida, ela está no Canadá, né? Pessoas brasileiros, inclusive no Canadá, trabalhadores daqui, trabalharam aqui, foram alunos, estudaram na ULI, não sei o quê, foram morar no Canadá, fundaram lá um centro e levaram a ULI para lá. Então, o Espiritismo, o Adenauer fala isso com muita propriedade, se tornou uma religião brasileira. Porque quando esse pilar da religião, na Europa, estava rechaçado. Ele não iria crescer por lá dentro desse viés. Aí, quando ela vem para o Brasil, chega aqui, quem é que apara o Espiritismo? Chico Xavier. Chico Xavier talvez tenha sido o nome, né, para que o Espiritismo tenha se enraizado como se enraizou aqui no Brasil. Ele era um religioso, né? Aliás, Chico, eu às vezes brinco, né? Ele era um espiritólico, né? Porque até os amigos dele eram padre, então ele era um religioso, né? Ele tinha aquela forma, de certa forma, católica, cristã e tal, de trazer. Então e o brasileiro, né, tem no DNA dele a condição da religiosidade. Então, por isso, eu acho que ele se enraizou muito aqui, cresceu bastante, e hoje não há nenhum lugar no mundo que fale ou que tenha dado continuidade no Espiritismo como ocorre no Brasil. Então, mas a gente que está estudando, sabemos onde foi criado e como, de que forma, em que momento, por que lá existe ainda, mas não está tão, vamos dizer assim, tão avançado como está aqui, e etc. Né? Bom, o método de Kardec, e aí o pilar científico, adota o método intuitivo racionalista pestalozziano. Ele, bom discípulo, né, de Pestalozzi. Perguntas são feitas aos espíritos superiores através de diferentes médios, conforme a gente já falou, né? Quando coincidiam, Kardec considerava, se não coincidisse, ele rechaçava. Usou o mesmo trajeto de pesquisa científica, observava, comparava, analisava sistematicamente. Enfim, esse slide também está só ratificando aquilo que a gente já falou. Bom, está aí a obra kardeciana, né? Os 5 livros que são a base da fundamentação do Espiritismo, que é o livro... Aqui está, a luzinha não está acendendo. O primeiro dele, o Livro dos Espíritos, né? 18 de abril de 1857. Alguns anos depois, 1861, ele escreve e publica o Livro dos Médiuns. Aí depois, acho que 67, se não me falha a memória, o Evangelho segundo o Espiritismo. Anos depois, o Céu e o Inferno e a Gênese. Aí ele tem mais 2 obras, né, que são menos conhecidas. Aqui eu vou passar rápido, que a gente já falou. Então, 1857, o Livro dos Espíritos, ele trata da imortalidade da alma, natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o futuro da humanidade. É sobre isso que trata o Livro dos Espíritos. Aí o Livro dos Médiuns, publicado em 61, né, alguns anos depois, é um guia dos médiuns, né, que contém o ensino dos espíritos. Trata sobre vários gêneros das manifestações, meios de comunicação com o mundo invisível, desenvolvimento da mediunidade, fixidade e tropeços na prática do espiritismo. O Evangelho, ele é o mesmo Evangelho que está lá na Bíblia, os 4 Evangelhos, né? Os 4 evangelistas. Só que ele é trazido à luz do Espiritismo. Então tem comentários, tem lá o capítulo, que é o trecho lá do Evangelho, e ele depois tem um comentário dos Espíritos, né, que traz isso à luz do Espiritismo, de que forma o Espiritismo enxerga isso. Então esse foi publicado em 64, é a parte moral dos ensinos dos Espíritos, né? Então, explicações das máximas morais que o Cristo, de acordo com o Espiritismo e a aplicação nas diversas circunstâncias da vida corporal e espiritual.
E aí o céu e o inferno, 65, né, 1865, a justiça divina, o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal e da vida espiritual, as penalidades e recompensas futuras, os anjos, o demônio, não que a gente vá admitir, né, anjo e demônio naquela forma que a gente está acostumado, né? Que anjo é aquele ser que tem aquelas duas asinhas, que demônio é aquele ser que tem lá os chifrinhos e aquele tridente, né? Aquela coisa, não dessa forma, mas a gente vai admitir que anjos seremos todos nós, quando estivermos, né, na condição de espírito puro, de espírito muito evoluído. Eu mesmo, algumas vezes em aulas aqui, eu gosto de dizer que nós estamos no caminho de sermos anjos e, portanto, a gente deve construir as nossas asas. E que asas são essas? Uma delas é a asa da moralidade, a gente tem que se desenvolver na condição da moralidade. E a outra é a nossa questão da intelectualidade, nos desenvolvermos no intelecto. Então, essas são as duas asas do anjo. É claro que isso é uma iconografia, né? Porque ninguém vai criar asa mesmo de verdade. A gente vai construir isso para que sejamos espíritos melhores, né? Então, essa é a ideia ali do anjo e do demônio. E o demônio sendo aquela pessoa que está na forma mais bruta, vamos dizer assim, do seu intelecto, né? Na ignorância total, então, dessa forma. Bom, as penas e etc. Com exemplos acerca da situação real dos espíritos durante e depois da morte. A Gênese, então, publicado em 1868, explica os milagres, as predições de Jesus segundo o Espiritismo. Traz uma análise à luz da ciência da época sobre a origem do universo e da Terra, aquilo que a gente falou, né? A ideia da criação do homem como sopro de Deus, ou a evolução das espécies, né, de que forma que isso se deu. A formação dos mundos, surgimento dos espíritos, e vai por aí. Aí, outras obras não menos importantes, não fazem parte do Pentateuco, que é a base, né, da codificação do Espiritismo, mas tem obras póstumas, né, que é a biografia, discurso do sepultamento, 5 alternativas da humanidade, as expiações coletivas, músicas espíritas, a morte espiritual, iniciação espírita, e vai por aí. É um livro também bastante importante para quem quer estudar. E o que é o Espiritismo, né, que são os princípios básicos da doutrina, ciência, prática, experimental, que está dentro de capítulos lá do livro dos médiuns, né, LM é a sigla lá, solução de problemas de ordem moral, psicológicas, fisiológicas, que está no Livro dos Espíritos, e a biografia de Allan Kardec. Para além disso, ainda teriam, porque ele tinha essa ideia, né, que a ideia imperiosa da necessidade de criar uma folha que periodicamente pusesse, né, os estudiosos dos fenômenos espíritas ao par do que passava no mundo e instruísse de modo ordenado sobre as mais variadas questões doutrinárias. Ou seja, ele está dizendo assim, todo mundo tem que estar se atualizando o tempo todo. Então, tinham revistas que eram publicadas, né, periodicamente e falando sobre o que estava acontecendo, a atualidade, né? Então, essas revistas foram publicadas ainda por algum tempo e trazem um conteúdo muito importante, apesar de não fazerem parte da codificação, do básico, né, do Pentateuco ali da codificação, mas tem informações importantíssimas e que até hoje vale a pesquisa, né? Então, 1858, Paris, até hoje. Bom, princípios básicos do Espiritismo. Para a gente encerrar, né, encerrar um pouquinho antes, né, que tem uma... Então, joia. Então, para a gente encerrar, afinal, existência de... Primeiro, né, o espírita, ele tem que ter essas premissas, né? Acreditar na existência de Deus como causa primeira de todas as coisas. Segundo, a existência dos espíritos. Então, o espiritismo trata de espírito. A gente tem que entender que, então, somos todos espíritos. Terceiro, a evolução. Então, ninguém estagna, né? Ninguém retroage. A evolução é constante e o tempo todo. E os espíritos que foram criados, como Kardec nomeou, simples e ignorantes, estão fadados à felicidade, a se tornarem espíritos bons, espíritos puros. Então, a evolução constante. 4.
a reencarnação como mecanismo fundamental. Vamos entender que essa vida material, esse espetacular, né, corpo que vocês estão vendo aqui, é parte dessa evolução. É um momento transitório, né, que o espírito que eu sou, né, está vivenciando. Criou nesse momento esse personagem, Luiz Carlos, e que forjou, né, esse personagem, e que numa outra já foi João, Maria, Joaquina, Antonieta, enfim, e será ainda uma infinidade de outros personagens criados por esse mesmo espírito através das reencarnações. 5. A mediunidade, que é a possibilidade da comunicação entre os espíritos. 6. A moral cristã. Então, o espiritismo adota a moralidade cristã, né, como o meio de conduta moral do seu estudioso. E, por fim, a pluralidade, quase que a língua não deixa falar, dos mundos habitados, né? Não é apenas a Terra. Então, os espíritos habitam o universo, não estão apenas aqui. Esse é o tríplice aspecto da doutrina, que a gente já falou, onde a ciência estuda e explica, a filosofia indaga, né, o que questiona e esclarece, e a religião é a moral que transforma. Então, religião, né, a moral espírita, como a gente já falou, filosofia responde às questões básicas do conhecimento, e a ciência, então, possui o método objetivo próprio de utilizar-se das observações positiva e experimental na busca do próprio desenvolvimento. Para a gente encerrar, Adenauer traz essa reflexão que diz assim: o Espiritismo é a síntese do pensamento da humanidade, é fruto do trabalho dos espíritos, evolui com a evolução da humanidade. Então, olha lá, ó, não está terminada a obra. A gente precisa estar aberto, a gente precisa, aquilo que eu falei com vocês, sugeri logo no início, estarmos dispostos a desconstruirmos os nossos pensamentos, as nossas ideias, né, antigas, para que a reconstrução, a modernização dessas ideias possam se fazer. A contextualização parte daquela ideia assim, se a gente falar, quem é que aqui vai dizer que a Bíblia é um livro fajuto? De forma alguma, né? Para alguns, inclusive, é tido como um livro divino, né, sagrado. Está escrito lá na Bíblia que a mulher adúltera tem que ser apedrejada. A gente vai ler isso hoje como uma verdade para esse momento? Não pode, né? É uma atrocidade até. Mas está num livro que é considerado por muitos sagrado até, né? Um livro divino. Então, é esse olhar que a gente precisa ter, e o Espiritismo nos alerta para isso. A gente precisa contextualizar. Mesmo o Livro dos Espíritos foi escrito há 164 anos atrás, 857, 165 anos atrás, né? Engenheiro que não sabe fazer conta de cabeça, olha. Então, 165 anos. A gente precisa contextualizar isso, porque o que acontecia naquela época, o que acontece para que escrevessem aquilo daquela forma? A gente precisa contextualizar. Então, é preciso que a gente esteja aberto para essa atualização. E é o que Adenauer fala com muita clareza ali. Então, Allan Kardec foi o codificador do Espiritismo, não a ideia de um homem, mas um fenômeno cultural, nascido como todo saber da evolução do homem. Então, o que eu deixo agora para que a gente pense a respeito disso, porque isso não se encerra aqui. Na próxima semana nós daremos continuidade falando a respeito de Deus, a ideia de Deus, a grande desconstrução antropomórfica que precisaremos fazer, porque, por exemplo, já vou dando a pala para que vocês fiquem de fato curiosos e não percam, porque ninguém pode ficar devendo nada para Deus. Então, semana que vem eu vou falar de Deus, todo mundo tem que estar aqui. E a ideia, porque eu mesmo pensava assim, que quando falava assim, o que é Deus, né? Eu pensava que era um velho barbudo, que ficava sentado num trono lá em cima, em algum lugar no céu, e que ficava de lá castigando um e abençoando outros, né? Não é uma coisa assim? Então, aí o Espiritismo vem dizer, olha, isso é antropomorfia, porque na Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas nós criamos um Deus à imagem e semelhança do homem, né? Então, lá, a primeira pergunta, número 1, que eu convido vocês a procurarem no Livro dos Espíritos, pergunta assim:
Que é Deus, não é quem. Que é Deus. E a resposta é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E qualquer coisa que a gente queira dizer além disso, procede de nós. Então, é humano. Então, é a resposta fantástica que está aí. Então, nós continuaremos na próxima semana falando, então, da ideia de Deus e dessa reconstrução. Então, por hoje, muito obrigado. Agradeço o tempo e a atenção de vocês e desejo que tenham um bom curso ao longo dessa jornada que vocês ingressaram agora. Muito obrigado por isso. Boa noite. Obrigada.